Bom, dentro ainda dos tipos de juízo, é necessário analisar o valor de cada juízo. Percebe que começa a complicar. O cara é foda, velho. O cara começa a complicar a bagaça. Então vamos analisar o valor de cada juízo. Kant ele vai distinguir 3 categorias de valor para cada juízo. Então, são 2 tipos, do ato de conhecer: conhecimento empírico a posterior, conhecimento puro a priori. Do conhecimento puro, nós temos tipos de juízo: juízos analíticos e juízos sintéticos. Esses juízos analíticos, ele também denomina juízos de elucidação, porque o predicado simplesmente elucida algo que já está contido no conceito do sujeito. E o juízo sintético, ele também denomina juízos de ampliação, porque os juízos sintéticos enriquecem nossas afirmações e ampliam o conhecimento. Então, analisando o valor de cada juízo, Kant vai distinguir 3 categorias. Primeiro, juízo analítico. Segundo, juízo sintético a posteriori. Terceiro, juízo sintético a priori. E aqui é que embaça. É necessário total atenção para compreender e não confundir nenhuma das 3. Então vamos lá. O valor de cada juízo. Primeiro, vamos para o primeiro, juízo analítico. Como no exemplo da afirmação o quadrado tem 4 lados, é um juízo universal e necessário, mas serve apenas para elucidar ou explicitar aquilo que já se conhece do sujeito. Então, dentro da afirmação, o exemplo que nós demos da afirmação, o quadrado tem 4 lados, é um juízo universal e necessário, mas ele só serve para elucidar ou explicitar aquilo que já se conhece do sujeito. Que todo quadrado tem 4 lados, todo círculo é redondo. A rigor, o juízo analítico é apenas importante para se chegar à clareza do conceito já existente, mas ele não conduz a conhecimentos novos, certo? Então, o juízo analítico, ele só nos dá uma condução para conhecimentos ou conceitos que já existem, não conduz a conhecimentos novos. Nós não saímos, nós não saímos, todo quadrado tem 4 lados, não saímos da oração. Nós não saímos dessa afirmação. Todo círculo é redondo. Nós não saímos disso. Não criamos nada novo. Essa afirmação não conduz a conhecimentos novos acerca do quadrado. Todo quadrado tem 4 lados. Então, esse é o valor de cada juízo. Então, o juízo analítico, qual que é o valor dele? Ele é um valor um pouco mais limitado, embora ele seja um juízo universal e necessário, mas ele só serve para elucidar ou para explicitar aquilo que já se conhece do sujeito. Nada mais. Nada mais. Esse é o juízo analítico. Agora, um segundo valor, 3 categorias. O segundo valor, a segunda categoria do valor, juízo sintético a posteriori. A posteriori. Lembrando que a posteriori é aquilo que vem depois. Conhecimentos empíricos, A posteriori, juízo sintético a posteriori. Vamos usar o exemplo da afirmação que nós falamos: este livro tem capa verde. Bom, nessa afirmação, este livro tem capa verde, amplia
amplia o conhecimento sobre o sujeito, mas a sua validade está sempre condicionada ao tempo e ao espaço em que se dá a experiência. E, portanto, ela não constitui um juízo universal e necessário. Aqui está a diferença do juízo analítico. Todo quadrado tem 4 lados. É um juízo universal e necessário, mas só serve para elucidar e explicitar aquilo que já se conhece do sujeito, porque não sai dele, certo? Não se chega só se chega à clareza do conceito já existente, não conduz a nenhum outro tipo de conhecimento novo. Já no juízo sintético a posteriori, não. O exemplo, este livro tem capa verde, ele vai ampliar o conhecimento sobre o sujeito, né? Mas a validade vai estar sempre condicionada ao tempo e ao espaço em que se dá a experiência. E, portanto, é justamente isso que não constitui um juízo universal e necessário. Isso é juízo sintético a posteriori, certo? Lembrando que juízo sintético é aquele em que o predicado não está contido no conceito do sujeito, né? Aquele em que o predicado não está contido no conceito do sujeito. Então, juízo sintético a posteriori. Se nós formos pegar a afirmação, este livro tem capa verde, o conhecimento é a posteriori. Nós vimos isso lá no conhecimento a posteriori. Por quê? Porque esse conhecimento sobre o sujeito vai ampliar e precisa de uma experiência. Eu preciso ver o objeto ou o livro para que eu possa identificá-lo que ele tem capa verde. Mas ele vai ampliar o conhecimento do sujeito, mas a validade está condicionada ao tempo e ao espaço em que se dá a experiência, ou seja, precisa da experiência, né? Então, uma vez que necessita da experiência imediata, não constitui juízo universal e necessário. Vamos para a terceira categoria de valor acerca de cada juízo, né? Que é o juízo sintético a priori, né? Juízo sintético a priori, ou seja, é aquele que não depende de qualquer dado dos sentidos, o que é a anterior experiência. A priori é isso. Vamos tomar, por exemplo, a afirmação que nós já demos: 2 linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Veja que, no exemplo dessa afirmação, 2 linhas paralelas jamais se encontram no espaço, e também em outras da matemática e da geometria, ele acrescenta informações novas ao sujeito, o que possibilita uma ampliação do conhecimento. E como não está limitado pela experiência, né, eu não preciso pegar 2 linhas e traçar 2 linhas paralelas infinitamente, porque eu vou chegar, claro, à conclusão de que eles não se encontram no espaço. Ele então não está limitado pela experiência. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de juízo é um juízo universal e necessário. Por isso, segundo Kant, ele vai falar o seguinte: é o juízo mais importante. O juízo sintético, a priori, é o juízo mais importante, né? Então, para o filósofo, a matemática e a física seriam disciplinas científicas por trabalharem com juízos sintéticos a priori. Então, é o tipo de juízo extremamente fundamental para a filosofia kantiana, né? Tanto a matemática quanto a física são disciplinas científicas que trabalham com juízos sintéticos a priori. São coisas que não dependem da experiência, são conhecimentos que não dependem do conhecimento a posteriori, né? Da experiência, do conhecimento empírico. Trabalham com aquilo que é a priori, juízo sintético a priori. Certo? É claro que não para por aqui. Nós vamos ainda finalizar agora o conteúdo de Immanuel Kant. Vamos falar sobre estruturas do sentir e conhecer. Estruturas
do sentir e conhecer. Nós falamos sobre os tipos de conhecimento, tipos de juízo, e agora o valor de cada juízo, né? No sentido para Immanuel Kant, qual é o juízo que ele vai ter mais valor para ele. Falamos que é justamente o juízo sintético a priori, que é o que vai ter mais valor, justamente por não necessitar da experiência, é aquilo que ele vai valorizar muito mais. E agora vamos falar sobre a estrutura do sentir e conhecer. Kant ele busca saber como é o sujeito a priori. Isto é, como é o sujeito antes de qualquer experiência. Ele sempre vai traçar um estudo, a sua pesquisa, buscando saber como que é o sujeito a priori. Ou seja, sem nenhum tipo de experiência. Como que a gente pode chegar ao conhecimento do sujeito sem nenhum tipo de experiência? Qual é a conclusão que Kant chega? Kant ele conclui que existem no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência e determinam o entendimento. Então existem no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência, que seriam as formas a priori da sensibilidade. E essas estruturas que possibilitam a experiência, elas também determinam o entendimento, que seriam as formas a priori do entendimento. Ele vai chamar essas estruturas de apriorismo. Apriorismo. O que é o apriorismo? São estruturas que possibilitam a experiência, ou seja, formas a priori da sensibilidade, e determinam o entendimento, as formas a priori do entendimento. Então tem dois temas, experiência e entendimento. Então o que ele vai chamar de apriorismo. Vejamos cada uma delas. Cada uma delas, tanto da sensibilidade quanto do entendimento, tanto das formas a priori de sensibilidade como as formas a priori do entendimento. Então, lembrando que nós estamos falando acerca do sujeito a priori, Como que é o sujeito a priori? Então, primeiro, formas a priori da sensibilidade. Quais seriam as formas a priori da sensibilidade? Aquelas estruturas que possibilitam a experiência. As formas a priori da sensibilidade são o tempo e o espaço. Tempo e espaço. Kant dirá que percebemos e representamos a realidade sempre no tempo e espaço. Essas noções são intuições puras. Existem como estruturas básicas na nossa sensibilidade e são, de uma certa forma, elas que permitem a experiência sensorial. Então, formas a priori de sensibilidade são tempo e espaço. A gente percebe e representa a realidade sempre no tempo e espaço. Não existe outra possibilidade de você representar algo que não seja no tempo e no espaço. Essa noção de tempo e espaço, o que ele vai abordar são intuições puras. A percepção de tempo e espaço é uma intuição. E ela existe como estruturas básicas da nossa sensibilidade. E são elas que permitem a experiência sensorial. É por isso que a gente tem aquela intuição, por exemplo, ao você descer uma escada, de colocar um pé na sequência do outro para que você alcance o degrau abaixo. E ao olhar através de um sentido a escada, através dessa percepção de tempo e espaço, através dessas noções de intuição, você calcula, por meio da intuição, qual é a altura que você vai levantar a perna ou abaixar a perna para que você alcance o degrau superior ou inferior e consiga subir ou descer. Quando você perde, você não tem essa noção, essa intuição,
Ou você não ergue a perna o suficiente, tropeça e cai na escada, ou você não abaixa a perna o suficiente e você pisa em falso e você cai da escada, né? São dois exemplos básicos aí, né? Justamente são necessárias essas intuições porque são elas que se estruturam na nossa sensibilidade e permitem essa experiência sensorial de tempo e espaço. Não tem como existir sem essa percepção de tempo e espaço. É por isso que Kant fala que elas são formas a priori de sensibilidade, né? São estruturas que possibilitam a experiência. A segunda forma do a priorismo que nós vimos são formas a priori do entendimento. Então, a primeira da sensibilidade, tempo e espaço, a segunda, formas a priori do entendimento, né? De modo semelhante ao da sensibilidade, os dados captados pela nossa sensibilidade, elas são organizados pelo entendimento de acordo com certas categorias, né? É isso que Kant vai falar, né? Aquilo que nós captamos pela nossa sensibilidade se organizam no nosso entendimento de acordo com certas categorias, né? Essas categorias são conceitos puros existentes a priori no entendimento, né? Tais como causa, necessidade, relação e outras, né? E elas servem de base para a emissão de juízo sobre a realidade, né? Então, são formas a priori de entendimento, justamente tudo aquilo que nós captamos pela sensibilidade e que se organizam no nosso entendimento de acordo com certas categorias, né? Essas categorias são conceitos puros, que elas existem a priori no nosso entendimento, tais como causa, a necessidade, qual é a relação que nós fazemos de um juízo e outro, qual é a necessidade que fazemos de um juízo e outro, qual é a causa que dá as razões de um juízo e outros, né? Isso serve de base para a emissão do juízo sobre a nossa realidade, né? Então, são estruturas de sentir e conhecer. E para nós finalizarmos, qual é o limite do entendimento, né? Aqui Kant vai falar sobre limites do entendimento, né? O conhecimento, para Immanuel Kant, portanto, o conhecimento seria o resultado de uma interação entre o sujeito que conhece, de acordo com suas próprias estruturas a priori, e o objeto conhecido, né? Isso seria o conhecimento, então. É a relação, é a interação entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido, né? Isso significa que nós não conhecemos as coisas em si mesmos, né? O ser em si, isto é, como elas são de fato, né? De forma que ela independe de nós. Nós só conhecemos as coisas tal como percebemos, né? O ser para nós. Então, jamais conhecemos as coisas em si mesmos, né? O ser em si. Mas nós conhecemos as coisas conforme nós as percebemos, o ser para nós, né? Em outras palavras, as coisas são conhecidas de acordo com nossas próprias estruturas mentais, né? Essas categorias que nós organizamos na nossa mente, né? Então, para Kant, a sua filosofia representava então uma superação do racionalismo e do empirismo, pois argumentava que o conhecimento é o resultado de dois grandes ramos. De um lado, a sensibilidade, que nos oferece dados dos objetos, e do outro lado, o entendimento, que determina as condições pelas quais o objeto é pensado, certo? Bom, em outro momento nós voltamos a abordar o conteúdo de Immanuel Kant.